Graça e paz, família. Olá, amigos. Vocês que estão conosco nesse propósito de 3 dias de jejum e oração, onde nós estamos suplicando o favor do Senhor e agradecendo a Ele por mais um ano difícil, né? Esse um ano bem diferenciado que nós estamos terminando, com grandes desafios, mas também com grandes vitórias. Temos muito a agradecer e a palavra diz que nós devemos render graças ao Senhor e não nos esquecermos de nenhum dos seus benefícios, e com certeza cada um de nós tem muitas bênçãos para agradecer ao Senhor e também para orarmos pelo ano que se inicia, buscando direção de Deus. E cremos que nesses 3 dias grandes coisas estão por vir. Hoje é o nosso primeiro dia de jejum e oração. E eu quero, antes de orarmos, lembrar o que está escrito na palavra de Deus, que fala que o que nós concordarmos na terra será ligado no céu. E fala também que quando nós oramos juntos, em concordância, em comunhão, Deus ordena sua bênção e vida para sempre. Então é por isso que nós estamos aqui, para sermos o amém na vida uns dos outros, porque nós sabemos que para todas as promessas contidas na palavra de Deus, nós temos em Jesus o sim, mas o amém é pronunciado por nosso intermédio. E antes de orarmos, eu queria falar a respeito de um povo que teve um decreto de morte cancelado, porque se dispôs a jejuar e a orar diante do nosso Deus. Isso está escrito no livro de Esther, e eu recomendo que você leia. O livro de Esther, na Bíblia, ele tem apenas 10 capítulos e conta a história de uma mulher órfã que foi criada pelo seu primo Mordecai. Essa mulher, né, se chamava Hadassa ou Esther, o mesmo significado. Ela foi selecionada dentre as mulheres de um reino persa, do rei Assuero, um reino grande que ia desde a Índia até a Etiópia, e esse homem era muito poderoso, e ele foi escolher sua rainha, selecionou mulheres que ficaram se preparando por 12 meses, se embelezando e sendo cuidadas ali na corte até o momento de se apresentar a ele. E Esther foi a mulher selecionada. Ela encontrou favor diante do rei, tanto pela sua beleza, como também pelo seu procedimento. Diz a palavra de Deus que todos que a cercavam realmente tinham um grande apreço por Esther, a admiravam. Ela era uma mulher de coração simples, não era gananciosa. Nesse tempo de preparo, ela poderia ter levado todos os bens que tudo aquilo que foi usado, que se encontravam à sua disposição ali naquela casa real, e ela não quis nada disso, ela não escolheu, não pediu nada, só levou aquilo que era extremamente necessário e que foi orientado por aqueles que cuidavam dela, de que haveria necessidade. Então, uma mulher que sabia valorizar o que era mais importante. Esther conhecia a Deus. Esther tinha aprendido que a união do seu povo e realmente fazer a vontade de Deus naquele tempo era o mais importante. Esther foi para a presença do rei, encontrou favor, ele colocou uma coroa na sua cabeça, a fez a rainha daquele reino, mas ela encontrou resistência. Durante todo o período que Esther estava ali, o seu primo, Mordecai, ficou na porta do palácio, cuidando, zelando e se assegurando de que tudo ia bem. Ele era zeloso com Esther. Mas havia um homem, Amã, que era, depois do rei, ele era o principal daquele reino, que ele queria receber honras e queria que as pessoas se curvassem, se dobrassem diante dele. Mas Mordecai, né, também chamado de Mardoqueu, que era o primo de Esther, ele se recusou a se curvar diante daquele homem, porque ele só se curvava diante de Deus. Esse era o costume do povo judeu. Por causa disso, aquele homem, Amã, se irou muito e convenceu o rei a fazer um decreto para extirpar aquele povo da face da terra. Queria realmente exterminar todos os judeus. Então havia um decreto de destruição sobre aquele povo e o rei não sabia.
que Esther fazia parte daquele povo. Ela omitiu a sua origem judia. Só que Deus trabalha para aqueles que esperam nele. Mordecai clamou ao Senhor e avisou Esther daquilo que eles estavam vivendo, aquela ameaça que pesava sobre o seu povo. E ele disse para ela: quem sabe foi exatamente para essa hora que você se tornou rainha, para interceder ao rei pelo teu povo. E Esther proclamou então um jejum de 3 dias, pediu ao seu povo que jejuasse e intercedesse por ela diante de Deus. E então ela foi falar com o rei. Naquela época era proibido, ela não poderia chegar à presença do rei, mesmo ele sendo seu esposo, sem ser convidada. Havia um decreto de morte para todas as pessoas que se chegassem diante do rei, sem ser convidados. Mas Esther se arriscou. Depois de 3 dias, jejuando, orando, junto com seu povo, ela chegou diante do rei e ele levantou o cetro. Ela encontrou favor diante dele e ele a ouviu. E Esther preparou um banquete para o rei, juntamente com Amã, aquele que queria a destruição do povo judeu, e preparou, na verdade, 2 banquetes durante 2 dias. A história é longa, depois vocês leiam lá, que eu tenho certeza que Deus vai ensinar muito a cada um. Mas o que nós queremos dizer é que Deus ouviu a súplica de Esther, de Mordecai, daquele povo, e os honrou. E Amã, que havia tramado contra eles, ele é que foi destruído. Ele é que morreu na forca que ele tinha preparado para Mordecai e para o povo judeu, que ele queria destruir. E além disso, o rei colocou um anel no dedo de Mordecai, que era um símbolo de autoridade, e que o que ele selasse com aquele anel, o rei se comprometeu a fazer. E isso foi o que aconteceu. Mordecai cancelou aquele decreto de morte que estava valendo por todo o reino, que iria realmente aniquilar o povo judeu, e eles foram vitoriosos. Queridos, mas o que nós queremos deixar claro para vocês hoje é que o nosso rei é Jesus, e que ele nos entregou, nos confiou o seu anel, o seu selo real, e disse que o que nós selarmos na terra, o que nós ligarmos na terra em nome dele, é ligado no céu. Então ele diz: me invoca, eu lhes responderei, está escrito na sua palavra, eu lhes anunciarei coisas grandes e ocultas que vocês ainda não sabem, clamem a mim. Ele também pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus, ele foi anunciado quando ele chamou os seus primeiros discípulos como aquele que teria sobre si os céus abertos e anjos subindo e descendo, trazendo as bênçãos do Pai sobre nós. Ele mesmo disse isso: aqueles que creem, que o seguem, verão os céus abertos e os anjos do céu, os anjos de Deus subindo e descendo, realmente trazendo do Pai aquilo que são as nossas súplicas, o favor de Deus sobre nós. Vamos orar juntos? Crendo que se há um decreto sobre a sua vida, um decreto de morte, às vezes é uma enfermidade, é uma doença incurável, às vezes esse decreto é sobre o seu casamento, que você acha que já não tem jeito, às vezes é o relacionamento entre pais e filhos, às vezes é uma empresa que parece que já não tem mais solução, que não dá mais para continuar aberta, às vezes é um trabalho, é uma depressão, é uma angústia do seu coração. Não importa o que é que tem te ameaçado, o nosso Deus muda decretos. O nosso Deus é aquele que tem todo o poder, ele tem o cetro na mão e ele levanta o cetro para você. Vamos suplicar o favor do Senhor, que os seus ouvidos estão atentos à oração que nós temos feito. Amém? Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença, te agradecemos pela tua fidelidade, pelo teu amor. Ô Jesus, te agradecemos porque o Senhor é a porta e o Senhor realmente nos dá livre acesso ao trono do Pai e podemos entrar com ousadia, com a certeza de que encontraremos misericórdia e graça nesse tempo, que é o tempo oportuno. Jesus, como Esther, que foi movida pela aflição do seu povo e encontrou graça diante do rei,
Nós estamos também movidos, Senhor, pela aflição do coração de cada um. Quantos pedidos de oração, quanta aflição, quanta dor, quanta angústia. E nós cremos, Deus, que o Senhor nos deu autoridade. E nós queremos apresentar diante de Ti a vida de cada um. Nós entramos pela fé nos hospitais, nas UTIs, entramos nas casas agora e declaramos a cura dos enfermos, dos feridos, que os feridos de alma sejam curados, que os cativos e oprimidos sejam livres, que os enfermos e doentes sejam sarados, porque sabemos que o Espírito do Senhor está aqui. Clamamos por restauração dos casamentos, do amor, Senhor, em nome de Jesus, entre os casais, a conversão do coração dos pais aos filhos, filhos e pais, por portas de trabalho abertas para os que estão desempregados, pelo fim da contenda, da depressão, da opressão, da tristeza, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, que essas empresas que estão vivendo dificuldades, que sejam erguidas. Pai, sabemos que o Senhor tem ouvido o nosso clamor, que chega dia e noite diante do Senhor nesse tempo de jejum e oração. Mas nós clamamos, Pai. Ouve, Senhor, o clamor do teu povo. Levanta o cetro e decreta vida e vida em abundância. Em teu nome nós declaramos, em nome de Jesus, uma palavra de vitória. Para a glória do Senhor, levanta o abatido, Pai, dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? E queremos te lembrar, para você que tem nos enviado os seus pedidos, que há um povo de joelhos dobrados. Há um povo clamando dia e noite pela sua causa diante de Deus. Creia, o Senhor é bom, Ele não rejeita oração. E Ele é o abençoador de todo aquele que o busca. Como Esther, nós seremos vitoriosos. Graça e paz.